Nós estamos numa série chamada Renovo. Eu tenho dito aí, desde que nós começamos, que essa série foi planejada desde o ano passado. Nós pensamos nela e, na verdade, quando veio a pandemia e a gente decidiu que nós iríamos... E nós decidimos antes que o governo proibisse os ajuntamentos, nós fomos dentre aqueles, né, não fomos os únicos, mas que falamos, vamos parar. E nós paramos antes, né? E nós voltamos muito depois do que talvez a grande maioria. Eu lembro que, e eu não estou dizendo não há nada de errado, porque eu estive em vários lugares que voltaram ano passado, onde eu me senti muito seguro, mas a gente não sentia que era o tempo da gente voltar até agora, no mês de agosto. Então, foi um período bem extenso. Mas a gente nunca antecipou isso, nem nós, nem, na verdade, acho que ninguém. Muitos de nós pensávamos que seria uma questão de algumas semanas, no máximo 2 meses, e a gente estaria de volta, e a coisa foi se arrastando, né? E eu acho que é algo do qual nós nunca... A nossa geração, as pessoas que estão vivendo nesse tempo, elas nunca vão esquecer o que nós presenciamos nesse último ano e meio e o que nós temos vivenciado com essa pandemia. E eu também arrisco dizer isso, que alguns dos hábitos que nós acabamos desenvolvendo durante esse período serão hábitos que nós vamos carregar conosco durante muito tempo, que possivelmente a gente viva com eles e continue praticando-os durante bastante tempo. Então, nós pensávamos no renovo, num tempo em que a pandemia teria passado, que a igreja voltaria a se reunir, como seria essa igreja? Porque nós imaginávamos exatamente isso, a pandemia causaria mudanças profundas na vida das pessoas, no próprio mundo e na igreja. E poderia parecer um exagero, eu lembro que em abril do ano passado, quando eu vi um pregador e teólogo que eu respeito muito, Timothy Keller, dizer, ele estava reunido com Francis Collins, que é um grande cientista, foi quem esteve à frente de todo o projeto Genoma, que mapeou o DNA humano. E o Francis Collins estava na linha de frente de pessoas trabalhando nesse processo de vacinas e tudo. Então, em abril do ano passado, eles estavam dialogando num podcast e eu ouvi. E o Keller disse assim, todas as igrejas terão que ser replantadas depois da pandemia. E eu achei um exagero. E, certamente, hoje eu não acho que é um exagero. Eu acho que ele acertou em cheio, apesar de estar falando tão no começo ali da pandemia, ele conseguiu ver mais longe certamente, do que eu e do que muitos de nós. Então, nossa igreja está nesse processo de renovo. E, nessa série, nós falamos sobre a renovação individual, nós falamos sobre renovar a vida, e nós falamos que é isso que acontece quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós conhecemos Cristo. O texto foi da carta de 2 Coríntios, capítulo 5, onde Paulo diz ali que se alguém está em Cristo, se alguém está unido, se alguém está em conexão com Cristo, se torna uma nova criação. As coisas mudaram, tudo se fez novo. Então, muda a vida, mas não só muda a vida, muda tudo, porque essa relação com Cristo muda tudo em nossa vida. Evidentemente, não significa uma mudança instantânea, mas à medida em que nós caminhamos com Cristo, de fato, há uma mudança contínua acontecendo em nossa vida, que muda tudo em nossa vida. Eu me lembro quando eu me converti, algumas coisas foram mudanças quase que imediatas na minha vida, outras coisas são mudanças que estão acontecendo ao longo desses últimos 40 anos de minha vida. E eu posso dizer como Paulo, eu ainda não cheguei lá, mas eu ainda continuo nessa direção, eu prossigo nessa direção, e Deus continua trabalhando em minha vida e me transformando. Nós falamos também de mudanças nos relacionamentos, porque quando nós nos tornamos cristãos, quando nós nos unimos a Cristo, nós ganhamos uma família. É uma família diferente da família na qual nós nascemos, da nossa família consanguínea, da família natural, na qual nós somos inseridos por nascimento. Essa família é uma família espiritual. Nós somos inseridos nela através dessa... A metáfora é usada por Jesus ao conversar com Nicodemos em João 3, onde ele fala de um novo nascimento, de nascer
nascer de novo, nascer espiritualmente. E quando então nós experimentamos essa nova vida, esse novo nascimento, nós nascemos de novo, nós recebemos uma família espiritual. Essa família espiritual é mais diversa do que a nossa família natural. Essa família espiritual são pessoas que nós não conhecíamos antes, são pessoas que têm estilos de vida talvez um pouquinho diferentes do nosso, ou têm histórias diferentes da nossa, são pessoas de níveis sociais talvez diferentes do nosso, mas agora essas pessoas se tornam nossa família. Nós precisamos aprender a conviver com elas, nós precisamos aprender a amá-las. E é nessa relação uns com os outros que nós também crescemos bastante. Nós aprendemos o amor, nós aprendemos o perdão, nós aprendemos a tolerância, nós aprendemos a apoiar uns aos outros, nós aprendemos a depender dos outros nessa relação de interdependência. Nós somos um corpo. Então, há um renovar dos nossos relacionamentos. Na semana passada, nós falamos de um renovar da própria igreja. Essa relação toda é o que forma a igreja são pessoas, e essa igreja ela é renovada com o tempo. Eu gosto, e eu sei que nós usamos isso, inclusive, em uma das séries, durante esse período, o texto de Abacuque, quando o profeta tem essa oração no capítulo 2, onde ele diz, acho que é capítulo 2, onde ele ora assim, ele diz: Senhor, renova ou aviva a tua obra no decorrer dos anos. Essa é uma tradução mais antiga de Almeida, as traduções modernas acho que são diferentes, mas isso, aviva a tua obra no decorrer dos anos, Senhor. Por quê? Porque é exatamente isso, a igreja também precisa ser renovada no decorrer dos anos. E existe um processo natural de transformação na igreja, nós falamos sobre isso na semana passada. Essa igreja, o Projeto 242, passou por várias mudanças ao longo dos anos, que são mudanças naturais, e às vezes a gente nem percebe porque elas são mudanças sutis que vão acontecendo, mas às vezes existe um processo de mudanças um pouco mais drásticas, quando nós percebemos que estamos presos a algumas coisas que nos impedem de avançar e que nos impedem de crescer. Então, é preciso, às vezes, ter um pouco de intervenção e um pouco de intencionalidade para que essas mudanças ocorram, a fim de que a gente possa avançar e seguir. Isso porque nós temos a tendência de nos acomodarmos. Mudanças são necessárias, mas todos nós devemos concordar que mudanças também significam um desafio para nós. E quando se fala em mudar alguma coisa, alguns de nós mais, outros menos, mas todos nós acabamos resistindo um pouquinho a esse processo de mudança. A igreja precisa ser também renovada, a igreja também precisa renascer de tempos em tempos, a igreja também precisa experimentar esse renovo. Agora, o que não renova nunca, e o que nunca vai renovar, é aquilo que eu vou falar hoje, é o tema do que eu vou falar hoje, que é a missão. A nossa missão continua, a nossa missão permanece a mesma, a nossa missão é a mesma desde que ela foi nos dada, ela foi transmitida a nós. De fato, nós não a recebemos diretamente como aqueles primeiros apóstolos receberam de Jesus, mas nós recebemos através de séculos e séculos, de pessoas que foram fiéis àquele mandato original e que transmitiram a nós, e que nos legaram, inclusive, e que deram muitas vezes as suas vidas para que nós pudéssemos ter acesso a isso de maneira registrada nas Escrituras e na Bíblia. E nós encontramos isso em alguns textos, o mais famoso deles é o texto de Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20, muito conhecido como a Grande Comissão. Eu vou ler os versículos aqui da NVI que dizem: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse-lhe: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa passagem conhecida como a Grande Comissão, ela é aquilo que faz com que a igreja, na verdade, nasça. A igreja é resultado do cumprimento dessa ordem de Jesus. Porque aqueles que receberam a ordem originalmente a obedeceram, que nós estamos reunidos aqui hoje.
e ela continuou sendo obedecida ao longo dos tempos, na verdade. No momento em que essa ordem deixa de ser obedecida, no momento em que nós considerarmos que a missão já não tem mais sentido no tempo atual, então o que vai acontecer é que as gerações futuras, depois dessa decisão, não conhecerão mais o Senhor e não terão mais a Bíblia e o Evangelho. Isso tem, e é uma pressão para isso. Eu lembro em discussões, eu tenho talvez a vocação, alguns diriam a maldição, de me envolver às vezes em discussões com pessoas que eu não gosto. Mas eu me lembro de uma dessas discussões envolvido em termos da missão e em termos de comunicar a mensagem para as pessoas e tudo mais, e alguém querendo me convencer de que não, isso foi lá para aquele momento, para aqueles primeiros apóstolos e cristãos e tudo mais, que hoje não havia mais necessidade de fazer isso. Que hoje que o mundo já não tinha, que o mundo havia evoluído de tal maneira que não havia mais necessidade de comunicar o Evangelho, que a gente tinha que abraçar aí um certo pluralismo de ideias e de religião e tudo mais, e encontrar o Cristo universal em cada religião, e isso, aquilo. Bom, eu acho que não, a conversa não foi muito legal comigo, mas é porque eu realmente acredito que a missão não muda, que a missão continua, de geração em geração. O mundo pode mudar, as pessoas, as ideias, os conceitos, a filosofia, mas a missão não muda, porque Cristo é o mesmo, e Cristo é o único Salvador de tudo e de todos. O texto que nós lemos no primeiro domingo dessa série, de 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Nós fomos reconciliados com Deus e recebemos da parte de Deus, então, esse ministério da reconciliação. E Paulo usa uma imagem muito interessante ali, ele diz que Deus nos fez embaixadores, ou seja, representantes dele. Então, como embaixadores de Deus, nós continuamos falando para as pessoas que elas devem se reconciliar com Deus. Essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. E é isso que Jesus falou aos seus discípulos. Eu gosto de uma forma como um pastor colocou, enquadrou esse texto da grande comissão, e eu vou usar dessa forma aqui, nessa reflexão hoje. Douglas O'Donnell, ele enquadra esse texto de Mateus em 4 direções: para cima, para baixo, para dentro e para fora. Então, essa é a forma que eu vou olhar nessa reflexão aqui. Em primeiro lugar, para cima, ele está falando da autoridade daquele que fala. Jesus disse que foi dada a ele toda a autoridade nos céus e na terra. Então, essa direção para cima é a autoridade universal do Cristo ressurreto. Nota, eles estão ali diante de Jesus, que é o Deus encarnado, Deus que se fez gente, entrou na história humana, participou da vida humana, das realidades humanas, das dores do mundo, foi crucificado, foi morto, sepultado, esteve lá na sepultura e ressuscitou. E porque ele ressuscitou, isso muda tudo. A ressurreição é o início, na verdade, dessa nova criação, desse novo mundo de Deus, que Deus está construindo e escrevendo através do seu povo hoje, e que vai culminar na volta, no segundo advento, no retorno de Jesus Cristo. Então, esse Jesus ressurreto, ele muda tanto a situação, que se nós lermos os evangelhos, e você possivelmente já ouviu isso tantas vezes e notou isso, mas foi essa mudança, na verdade, que fez com que eu, com 14 anos de idade, decidisse crer nesse evangelho. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Aqueles 12 ou 11, aqui fala de 11, porque Judas, a essa altura, havia traído Jesus e havia cometido suicídio. Mas lembre, daqueles que restaram, eles estavam assustados com a morte de Jesus, assustados com a crucificação, assustados diante do poder de Roma, porque o poder do império poderia se voltar contra eles, Se a morte de Jesus fosse percebida como uma tentativa de insurreição contra as forças do império, então todos aqueles conectados a Jesus, aquele círculo de seguidores de Jesus, seriam também perseguidos e também crucificados. E
Essa era uma possibilidade na mente dos discípulos, por isso eles ficaram, então, e a gente vê Pedro negando Jesus, alguns seguindo de longe, acompanhando o processo da crucificação à distância, eles depois fechados lá no cenáculo, com medo de quem chegava e né, pudesse descobri-los ali, havia um senso de medo, mas Jesus aparece entre eles, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, e isso dissipa todo o medo, porque se Jesus ressuscitou de fato, então tudo é diferente, e agora eles podem crer que agora não é mais um homem, não é mais alguém que está falando com eles, apenas, ele é o Messias de fato. Eles não haviam entendido algumas coisas, mas agora eles começam a entender algumas coisas, começa a fazer sentido para eles, eles começam a lembrar das palavras de Jesus, de que Jesus disse que essas coisas aconteceriam, que ele iria ressuscitar. Isso muda a vida deles. Então, a ressurreição de Jesus, essa validação da parte de Deus, de que Deus realmente estava aceitando Jesus, que Deus se agradava de Jesus, que Jesus era o Cristo de Deus. E essa autoridade, e é nessa autoridade, é diante dessa autoridade que Jesus fala, agora eu delego a vocês uma tarefa, uma obra, para que vocês possam ir a todo o mundo. Então a primeira direção, essa direção para cima, é a autoridade do Cristo ressurreto, é a autoridade que nós precisamos, se nós vamos levar adiante isso. E é interessante que Mateus fala bastante dessa autoridade no seu evangelho. Você vai ver várias vezes Mateus salientando que Jesus era alguém que tinha autoridade, muito embora os discípulos e até mesmo os fariseus e as pessoas podiam ver essa autoridade, nada se comparava agora à autoridade que eles podiam ver no Cristo que morreu e ressuscitou, no Cristo que era vivo. Não era apenas uma ilusão mental, não era um delírio coletivo, como alguns teólogos liberais costumam pensar. Não, era Cristo, ressuscitado, entre eles, Cristo, Ele mesmo. E isso, então, transforma a maneira como eles enxergam. E é daí que parte a ordem, então. Cristo aparece entre eles ressurreto. Alguns adoram, outros ainda ficam em dúvida. E diante disso, ele fala assim, olha, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ou seja, é por causa dessa autoridade que eu estou mandando vocês fazerem o que vocês têm a fazer. A grande comissão, como disse Rick Warren, não é uma grande sugestão. A grande comissão, ela é uma incumbência, ela é uma ordem. Ela é uma tarefa que foi dada a todo aquele que é seguidor de Jesus. Não somente aqueles originais, mas a todos aqueles que haveriam de segui-lo, através do testemunho daqueles que eram seguidores originais. A gente vai encontrar que essa autoridade, inclusive, é que está por trás da pregação de Pedro, quando ele é inquirido pelas autoridades acerca do trabalho que ele estava fazendo ao pregar Jesus, em Atos capítulo 4, e eles perguntam, com que autoridade vocês estão fazendo essas coisas? E Pedro diz assim, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, esse homem está curado diante dos senhores. É na autoridade desse nome, Pedro está dizendo, é em nome de Jesus Cristo, é por meio dele que nós estamos fazendo essas coisas, que esse homem está curado e que nós pregamos. E quando eles tentam impedi-lo, eles falam assim, olha, vocês parem de falar esse nome, Pedro diz assim, importa-nos obedecer a quem? A Deus ou aos homens? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Não há salvação em nenhum outro, a não ser no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Atos capítulo 4, versículo 12. Então, essa é a autoridade. A primeira direção é a direção para cima. Aquele que nos enviou é aquele que tem toda a autoridade no universo todo. Aquele que é Senhor de todo o universo. De fato, essa expressão Kyrios, né, que era usada naqueles dias do Império Romano para se referir ao imperador, César, ela passa a ser utilizada pelos cristãos para se referir a Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o único Senhor. Ele está acima de todos os impérios, de todos os poderes desse mundo.
E é em nome dele que nós somos enviados para anunciar a sua palavra. A segunda direção é a direção para baixo. E essa direção para baixo é a direção da presença de Jesus com a igreja. Versículo 20, o finalzinho desse texto da grande comissão, Jesus disse: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Eu estou convosco. Jesus diz e promete aos seus discípulos que são enviados em uma missão que os levaria a confrontar situações difíceis e pela qual muitos deles dariam as suas vidas. De fato, desses 11 que receberam essa ordem aqui dos apóstolos, 10 deles, segundo a história, morreram como mártires. Ou seja, isso custou tudo deles, eles deram as suas vidas por causa disso. Jesus diz: "Eu estou com vocês. Vocês não estão sozinhos." E é interessante isso, porque essa expressão, "eu estou com vocês", usada por Mateus aqui, nessa passagem, é a mesma expressão, é a mesma ideia que Mateus inicia o seu evangelho no capítulo 1, no versículo 23. Quando ele fala acerca de Jesus, ele usa a profecia de Isaías para se referir àquele que estava nascendo. E ele diz assim: "Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel", que significa Deus conosco. Então Mateus inicia o seu evangelho falando do Deus conosco, do Deus entre nós, do Deus no meio da gente. E ele termina, o último verso, a última expressão do seu evangelho é falando do Deus conosco, é falando de Jesus dizendo: "Eu estou com vocês para sempre, até a consumação dos séculos." É o Emanuel que continua. E é interessante que, diferente dos outros evangelhos, você não vai ver em Mateus um relato sobre a ascensão de Jesus. Ele termina aqui, ele termina com essas palavras de Jesus: "Eu estarei convosco para todo sempre até a consumação dos séculos." Não há aqui no evangelho de Mateus um relato então da ascensão, de que ele foi assunto aos céus diante dos olhos deles, ou alguma coisa assim. Bauer diz que talvez Mateus não queria que seus leitores pensassem no período entre a ressurreição e a parúzia, essa volta do Senhor Jesus Cristo, como um tempo de ausência, mas um tempo de presença. Ou seja, Jesus não se ausentou, Jesus permanece presente, Jesus permanece com os seus, Jesus ainda está entre eles, Jesus ainda está entre nós, essa é a nossa crença. Ele prometeu e Ele está conosco. Então nós temos uma grande tarefa, mas nós não estamos sozinhos nessa tarefa. Ele está conosco, Ele continua conosco, e é em seu nome que nós vamos. Eu me lembro, há muitos anos, eu até delirei um pouquinho, mas quando nós estávamos no começo dessa igreja aqui, nós fazíamos algumas coisas um pouco fora da curva, ou né, fora da caixa. E eu lembro que numa época que eu estava pregando dentro de uma série chamada, também sobre missão, e era Missão Possível, né? Tem o filme Missão Impossível, e a gente estava falando da missão possível, e eu me lembro assim, que eu fiquei delirando, pensando em descer por uma corda, igual o Tom Hanks, né? E sair e pregar. Não deu certo, a gente não conseguiu a estrutura, o negócio, mas a ideia é que essa missão é possível, e ela é possível porque nós somos enviados na autoridade de Cristo, em nome de Cristo, e Ele está conosco. E eu me lembro nessa série, há muitos anos, em que eu falei sobre um filme, a maioria de vocês aqui que são mais novos possivelmente não viram ou não ouviram falar, mas foi um clássico na minha época mais jovem, que era o filme Os Irmãos Cara de Pau, The Blues Brothers. Não sei, talvez você... Mas nesse filme você tem esses dois caras, que são dois irmãos, que estavam na cadeia, eles saem da cadeia, e aí de repente eles
Eles vão lá no orfanato onde eles foram, onde eles cresceram ali e tudo. E aí a madre, que era responsável por aquele orfanato, ela diz assim: olha, eu estou com uma dívida tremenda aqui, que eu preciso pagar, e se eu não pagar, vão fechar o orfanato. E eles falam: não, mas não pode fechar o orfanato, foi o nosso lar, a nossa casa, a gente tem que arrumar essa grana, mas esses caras haviam acabado de sair da cadeia, eles não tinham nada. E aí eles decidem assim, eles vão à igreja um dia, numa igreja, e lá e eles têm uma visão, e a visão é a banda, the band, eles têm esse negócio assim: vamos fundar a banda, vamos reunir a nossa banda, vamos voltar a tocar, e aí eles se reúnem com essa banda de blues, e eles saem, né, para fazer os shows, e toda essa aventura de um filme. Bom, de qualquer maneira, é um filme louco, coisas impossíveis acontecem realmente, somente essas coisas de Hollywood ou de cinema acontecem, não são verdadeiras, mas tudo acaba dando certo para eles, porque eles repetem o tempo todo essa expressão: we are on a mission from God. Nós estamos numa missão de Deus. Deus não vai permitir com que a gente seja detido. Nada vai impedir a gente. Nós vamos conseguir alcançar isso. Nós vamos conseguir cumprir isso. Nós vamos fazê-lo porque nós estamos numa missão de Deus. Ele está conosco. Ele nos enviou. Ele está conosco. E é assim que a igreja se moveu ao longo da história, de toda a história, atravessando momentos extremamente difíceis. Nessa última semana, muitos de nós fomos inundados com notícias acerca do Afeganistão, do retorno do Talibã. Oramos, muitas vezes oramos aqui, temos orado, uma mobilização de oração pelas pessoas naquele país, pelos cristãos, pela igreja. Mas no meio disso tudo, eu quero dizer que há pessoas lá no Talibã, que há cristãos lá, que há missionários no Talibã, que há pastores no Talibã, que não estão com pressa de saírem, no Talibã, no Afeganistão, que não estão com pressa de saírem no Afeganistão. Eles não estão orando para que eles saiam, eles estão orando para que Deus lhes dê coragem para continuarem lá, sendo testemunhas de Cristo, porque é assim que a igreja em todo o tempo se colocou e se portou. Desde o início, desde o texto de Atos, capítulo 4, quando eles são ameaçados, qual é a oração deles no final daquele capítulo? Pedro diz assim: Senhor, dê-nos ousadia, dê-nos coragem para que nós possamos continuar anunciando isso. É isso que nós queremos. Nós não queremos livramento. Eles sabiam, desde o momento em que eles se dispuseram a seguir Jesus, que o destino era a morte, porque Jesus que os chamara disse: venham e morram, como disse Bonhoeffer, né? Venha e morra. Foi essa a saudação de Jesus para eles. Ou seja, se você quer me seguir, tome a cruz. Para nós, talvez seria assim: opa, será que ele está me dando um crucifixo para eu usar daqui, com marca de segmento de Jesus, alguma coisa assim? Não. Naqueles dias, só tomava a cruz quem haveria de ser crucificado nela. Tomar a cruz significava: o seu destino está selado, é a morte. E é isso, é assim que Jesus chamava, e era assim que eles... Então, para eles, isso não seria novidade. Por isso eles falam: Senhor, dê-nos coragem, dê-nos ousadia, para que a gente continue, porque é verdade, mesmo sabendo que esse é o destino, exige ainda uma capacitação de Deus em nossos corações. Uma missão de Deus, com a presença de Deus entre nós. A terceira direção disso é a direção interior. E a direção interior é o chamado para devoção plena, é o chamado para adoração. É interessante que o contexto da grande comissão é a ressurreição de Cristo, e diante do Cristo ressurreto a gente encontra um cenário de adoração. Jesus aparece aos 11 aqui, e quando viram o adoraram, alguns duvidaram, mas há um contexto ali de adoração a Jesus. A grande comissão, esse grande chamamento, a missão, a gente pode dizer, ela nasce no contexto de adoração. John Piper escreveu de maneira muito bela isso, e eu não vou ler as palavras dele no livro Alegrem-se os Povos, um dos mais belos livros sobre missões e a missão de Deus que eu já li na minha vida. E ele descreve isso de maneira belíssima, quando ele fala que a adoração é a tarefa prioritária da igreja, não é a missão, né? E
Eu lembro quando eu li isso, eu fiquei um pouco assim, porque eu cresci nesse contexto, me preparei para ser missionário, tinha toda essa visão de ser missionário lá em Uttar Pradesh, na Índia, o resto da minha vida. E, bom, nunca fui para esses lugares, nada disso aconteceu, mas era esses os sonhos que eu tinha na minha adolescência e tudo mais, e alguém chegar e falar assim, adoração não é tarefa prioritária. Eu falei, peraí, o que é isso? O que esse cara está falando? Porque eu sempre pensei na tarefa prioritária como adoração, como missão, melhor. Aí ele fala, não é missão, é adoração. Missão é uma necessidade temporária. Adoração é aquilo que nós vamos fazer para todos sempre. Nós somos chamados para adorar a Deus. A missão, Piper disse, a missão existe porque falta adoração. A missão existe porque tem milhões ou bilhões de pessoas nesse mundo que foram criadas por esse Deus, a sua imagem e semelhança, mas que não o conhecem ainda. E, portanto, em vez de adorá-lo, adoram a outros falsos deuses, a ídolos, construídos pelo pensamento, pela imaginação humana, mas não adoram ao Criador do universo, o Criador de todas as coisas, a esse Deus. E porque tem pessoas assim nesse mundo, então há a necessidade de que a gente possa levar essa mensagem e dizer para essas pessoas, como Paulo disse aos atenienses, olha, andando entre vocês, eu descobri aqui que havia alguns altares ao Deus desconhecido, aqueles a quem vocês adoram sem conhecer, é o Deus que eu estou anunciando. É o Criador do universo, é o Criador de todas as coisas, é aquele que enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Jesus, de fato, define a vida eterna nesses termos em João capítulo 17. Ele diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho, a quem enviaste. Missão existe, porque há pessoas nesse mundo que sentem um anseio profundo em seus corações, que muitas vezes é expresso na forma de um vácuo, de um vazio, de uma necessidade por transcendência, que olham para suas vidas e entendem, tem que haver algo mais do que isso, mas elas não sabem o que é, e elas buscam. Paulo descreve isso ainda lá aos atenienses em Atos 17, ele fala assim, que como cegos tateando, no escuro, elas não conseguem ver, mas elas sentem, tem que haver, então elas vão tateando, buscando aqui e ali, para tentarem descobrir, mas nós conhecemos, os nossos olhos foram abertos, nós não estamos mais como cegos, eu era cego, mas agora vejo, então agora eu tenho uma tarefa, de levar essa luz, para aqueles que não enxergam, de ajudar aqueles que estão tateando as escuras, a terem uma visão mais clara desse Deus que criou todas as coisas, desse Deus que criou cada um, desse Deus que nos ama, desse Deus que está conosco. É por isso que existe, então, essa tarefa missionária. A missão existe dentro desse contexto, do contexto da adoração, e por causa da adoração. Nós queremos levar pessoas que não conhecem Jesus a conhecerem Jesus, e não só conhecerem Jesus, mas a se tornarem discípulos totalmente devotos a Ele, como alguém já disse, a dedicarem todas as suas vidas a Ele. Por isso que nós temos ali o batismo e os ensinamentos, parte da nossa tarefa, não é só falar de Jesus, mas é fazer discípulos. O verbo, lá no começo, né, quando a gente estuda esse texto, a gente vai ver que o verbo, a única ordem ali, o único imperativo ali, na verdade, não é ir, mas é fazer discípulos, é discipular. Mas para você discipular de todas as nações, evidentemente você precisa ir. Então, indo, batizando, ensinando, caminham juntos com essa ordem. É necessário que a gente se mova para que isso aconteça. Precisamos inserir as pessoas no contexto da comunidade. Esse é o batismo. O batismo é extremamente importante. Em muitos lugares, aqui no Brasil talvez nem tanto, mas em muitos lugares do mundo o batismo é exatamente o momento em que a pessoa declara a sua conversão, de fato. E eu me lembro, já contei isso várias vezes, mas um dos momentos talvez mais emocionantes da minha vida foi ter acompanhado em Gibraltar, ali, aquela península, no cantinho da Espanha, um marroquino sendo batizado nas águas geladas. Aquelas são águas geladas, realmente, por causa das correntes do Mediterrâneo.
mas ele sendo batizado ali. Aquele momento era um momento de ruptura total, porque ele sabia que a partir daquele dia, a partir daquele ato, ele seria odiado até mesmo por sua família. Era um rompimento total, o batismo. É esse o símbolo. O símbolo do batismo é a morte e um novo nascimento, é a ressurreição. É esse rompimento com uma velha vida e o nascer para uma nova vida, batizando-os, ensinando-os a guardarem todas as coisas que vos tenho ordenado. Novamente, Jesus nos deixou ordenanças que nós precisamos aprender, que nós precisamos praticar e que nós precisamos ensinar às outras pessoas. Tudo isso faz o quê? Com que essa nova vida de Jesus, essa missão de Deus que nós recebemos, é a missão de gerar pessoas que não sejam só fãs de Jesus, que não sejam só aquele tipo de pessoas que gostam de dar uma curtidinha lá em Jesus, um joinha para Jesus, mas que sejam pessoas completamente, radicalmente, totalmente devotas a Jesus Cristo. Que sejam pessoas que adorem Jesus, que sejam pessoas que levem a sério aquilo que Jesus falou. E olha só as palavras de Jesus. Ele disse assim, que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com toda a nossa mente. Pensa nisso. É isso, é esse amor, é essa dedicação, é essa devoção. Ou seja, não é meio termo. É total, é uma entrega total a Jesus. É esse tipo de discipulado. E sem isso, na verdade, não há igreja, sem isso não há missão. Se não há uma entrega desse tipo, não há como continuar com essa tarefa que Jesus deu a nós. E o propósito é, novamente, eu disse a vocês logo no início aqui, que eu estou há 40 anos nessa jornada e que muitas coisas mudaram na minha vida, mas muitas coisas ainda estão mudando e vão mudar. Eu não alcancei, eu não cheguei à perfeição, mas o nosso propósito é exatamente esse. O propósito é para que a gente possa chegar à perfeição. Eu gosto daquilo que Paulo fala em Colossenses capítulo 1, 28, quando ele diz assim, nós o proclamamos quem? Cristo, proclamamos o Evangelho, advertindo. Às vezes a proclamação do Evangelho exige um pouquinho de uma advertência, de uma correção. Em amor a gente faz, mas gentilmente, delicadamente, às vezes a gente tem que dizer à pessoa, olha, meu amigo, o caminho que você está indo não é um bom caminho, olha, essa divindade que você está adorando não é verdadeira, olha, você está buscando preencher esse vazio no seu coração, mas isso nunca vai trazer satisfação a você, advertindo e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem. Quando fala homem aqui, está falando homem e mulher, está falando do gênero humano, perfeito em Cristo. O termo grego aqui é teleios, traduzido por perfeito é teleios, que tem a ver com a finalidade, com telos, com aquilo que é o intento de Deus para nós. Qual que é? Qual é a nossa finalidade? Qual é a finalidade do discipulado? Qual é a finalidade? É para que a gente possa alcançar essa perfeição em Cristo, ou seja, sermos como Jesus. Sermos um homem perfeito, que Jesus foi quando ele viveu nesse mundo. Então esse é o propósito. O propósito é esse. Isso acontece, evidentemente, dentro de um contexto de adoração. Por último, a quarta direção é a direção para fora, é a vocação. Para quem que nós devemos fazer isso? Para o mundo todo. Para todas as nações. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, etnê, todas as etnias, todos os povos, todas as culturas da terra. Nós precisamos levar Cristo para todos. Existe no nosso mundo hoje, novamente, uma tensão aí quando se fala de missões, porque parece que se nós vamos levar Cristo para algumas culturas, nós vamos estar estragando, descaracterizando ou impondo sobre essas culturas a nossa própria cultura. E, de fato, houve um período no movimento missionário moderno, iniciado lá no século XVIII com William Carey, que os missionários levaram mais do que o Evangelho, levaram a sua cultura consigo, que eles entendiam que, de fato, para que as pessoas pudessem se converter a Cristo e adorar a Cristo, elas tinham que se vestir da maneira como eles se vestiam, elas tinham que cantar ao som dos seus hinos e todas essas coisas. De fato, houve um processo de colonialismo missionário que aconteceu em muitos lugares, em onde você se tornar seguidor de Cristo era fazer parte da colônia. Aconteceu de fato.
ou um erro, um equívoco. E muitos que estudam hoje o movimento missionário e tudo mais entendem isso. Mas nós não podemos, por causa desse equívoco, por causa do erro, descaracterizar todo o movimento missionário e, pior ainda, toda a tarefa missionária. Quando o evangelho entra numa cultura, eu quero dizer o seguinte, ele sempre vai mudar essa cultura. Agora, isso não é colonialismo, isso é reconhecer que todas as culturas da terra têm elementos que são bons, culturalmente bons, que ainda foram preservados com a beleza da criação de Deus, e todas as culturas da terra foram tocadas pelo germe do pecado. Então, todas as culturas da terra têm elementos que precisam ser confrontados, e que precisam ser transformados, e que precisam ser mudados pelo poder redentor do evangelho. E essa é a tarefa que nós temos a todas as culturas, a todos os povos, a todas as nações, a todo o mundo. Então é a dimensão para fora, é a nossa vocação. Nossa vocação é para todos, para todo mundo, até que todos possam ouvir e ter a oportunidade de ouvir. E é interessante isso, porque, novamente, o ministério de Jesus começa no Evangelho de João, lá no capítulo 4, após a sua tentação no deserto, batismo e tentação no deserto. Mateus vai dizer que Jesus inicia o seu evangelho da seguinte maneira, que Jesus vai para a Galileia dos gentios para começar o seu ministério. E ele termina o seu evangelho também com Jesus dizendo para que os seus discípulos possam se dirigir para os gentios, em todo o mundo, para todos aqueles que não conhecem esse Deus, para que eles possam conhecer Deus e serem transformados. Então, na grande comissão, nós temos o chamado para o mundo inteiro. E eu tenho repetido isso, principalmente nos últimos anos aqui, eu quero repetir de novo, não há espaço para uma mentalidade nacionalista no reino de Deus. Não há espaço para isso. Esse é o Deus criador de todas as culturas, de todos os povos, de todas as línguas e nações. Não há espaço para esse nacionalismo que faz com que uma cultura seja superior à outra, do que um povo ou uma nação seja superior ao outro e tenha direito de agir com esse ar de superioridade, inclusive fazendo o que já aconteceu em outros momentos da história, quando um povo é tomado por esse senso nacionalista. A gente vê aí os genocídios, a gente vê histórias tão tristes que aconteceram em muitos momentos no nosso mundo. Talvez um dos mais recentes dele, que muitos de nós podemos nos lembrar, inclusive, que era numa nação, mas dividida por grupos étnicos, que foi o genocídio na Ruanda, onde havia aquele senso de tensão entre dois grupos étnicos diferentes ali, que explodiu em 1994, naquele ato de terror tão grande. Então, nós, como discípulos e seguidores de Jesus, nós somos chamados para todos os povos e para todas as nações, por isso nós temos que nos mover a isso. A minha pergunta ao terminar é: reconhecemos Jesus como Senhor? Ele é Senhor de nossas vidas? Ele é o Cristo ressurreto, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, e significa, Ele tem toda a autoridade sobre a minha vida, sobre toda a minha vida. Porque se Ele é Senhor dos céus e da terra, e se Ele é Senhor da minha vida, toda a autoridade é dEle. Eu me submeto a Ele, eu quero aprender com Ele. Eu pergunto para Ele: Jesus, isso é algo isso que eu quero fazer, ou isso que eu estou fazendo, essa minha intenção é algo que o Senhor deseja para mim? Eu submeto isso. Eu faço isso em oração, muitas vezes. Eu oro. Quantas vezes eu oro e digo: Senhor, eu não sei exatamente, eu não entendo se esse passo que eu estou dando é um passo que o Senhor queira que eu dê. Eu estou me sentindo um pouco no escuro aqui, eu não tenho toda a certeza, Senhor. Então eu oro: Senhor, fecha as portas, se isso não é teu, se isso não vai fazer com que eu esteja vivendo de acordo com o teu propósito, se isso não é algo que o Senhor deseja para a minha vida, por favor, eu não entendo agora, mas fecha as portas, me impeça de seguir adiante. Por que eu oro assim?
porque há um desejo no meu coração de fazer aquilo que agrada a Jesus e somente aquilo que agrada a Jesus. E todas as vezes que eu deixo isso de lado, eu estou num caminho perigoso, num caminho de me desviar da vontade de Jesus e no caminho do erro. Então a pergunta é: Jesus é Senhor da minha vida? Eu adoro Ele como o meu único Deus? Eu devoto a Ele todo o meu coração, todos os meus anseios? Eu devoto a Ele todos os meus desejos? Eu submeto os meus desejos a Ele? Porque se Ele é Senhor, então não se trata dos meus desejos, mas dos desejos dEle para a minha vida. E muitas vezes há um choque, mas eu tenho que submeter os meus desejos a Ele. O Michael Green diz o seguinte: se o evangelismo está em declínio em partes da igreja mundial, e ele diz, está, poderia ser porque muitos frequentadores da igreja nunca tiveram um encontro pessoal com Jesus para mudar suas vidas. Poderia ser. Muitas pessoas frequentam a igreja, frequentam durante anos, mas nunca tiveram um encontro com Jesus de fato, revolucionário, transformador, no qual elas submetem todas as suas vidas, no qual elas dizem dessa maneira, como tantos têm dito ao longo da história: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tudo o que importa para mim é viver para Ele, é obedecê-lo, é orientar minha vida, meus planos, meus sonhos, minha carreira, por Ele e para Ele. Segundo, nós estamos vivendo a missão de Deus. A missão de Deus, ela dá sentido às nossas vidas, diz Warren. Ela dá sentido. Se às vezes nós estamos meio perdidos na vida, é porque nós talvez não entendemos e não estamos vivendo a missão de Deus. A missão de Deus é essa aventura dos irmãos cara de pau. É essa aventura que você experimenta uma coisa, é uma jornada, é uma coisa fantástica. A semana passada eu disse aqui, e eu digo isso não da boca para fora, eu vivi uma vida maravilhosa até aqui. Se minha vida terminasse hoje, eu não teria assim arrependimentos, não teria no meu coração nada de dizer assim: meu Deus, eu perdi isso, perdi aquilo, deixei disso, daquilo. Não, minha vida foi extraordinária. Eu lembro do Hudson, semana passada, completando 50 anos aqui, quando ele falou, né, da vida dele. Ele falou, acho que na reunião de oração na segunda-feira, quando nós estávamos ali, sobre a gratidão a Deus pela sua vida, por esses 50 anos, um senso de gratidão. Meus queridos, é isso, a missão de Deus, a gente seguir Jesus. Caio Fábio dizia isso na década de 80, seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Seguir Jesus, ter Jesus como Senhor, fazer a vontade dEle, cumprir a missão dEle, é a coisa mais extraordinária da vida, é a aventura melhor que você pode embarcar, é algo fantástico, é a vida verdadeira, essa é a vida. Jesus diz o seguinte: aquele que quiser salvar a sua vida, preservar a sua vida, cercar a sua vida com uma série de seguranças, disso e daquilo, com medo de perdê-la, vai perder, vai desperdiçar, vai chegar no fim da vida e vai ter uma série de arrependimentos, vai falar: nossa, não tive um senso de que eu realmente vivi. Mas aquele que entregar a sua vida, aquele que der a sua vida, por amor de Cristo e do Evangelho, vai alcançar a vida verdadeira. As palavras de Jim Elliot, um dos mártires no Peru, na década de 50, alguma coisa assim. Ele escreveu no seu diário: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. Essa é a vida verdadeira. Essa é a missão de Deus que dá propósito para nossas vidas. Você está vivendo essa missão? Vamos orar juntos. Senhor, eu oro por mim, por meus irmãos, irmãs, por essa igreja. Senhor, nós vivemos em tempos incríveis, em tempos difíceis. No último ano e meio, nós vimos tantas pessoas perderem as suas vidas no nosso país, ao redor do mundo. Nós vimos tanto sofrimento, tanto luto, tantas lágrimas. Nós, inclusive, Senhor, participamos disso também, chorando com os que choram, orando por consolo e conforto, e continuamos fazendo isso diariamente, Senhor. Oh Deus, mas existe uma perda que é ainda maior do que essa. Uma perda que pode atingir todos nós, independente de ser um vírus ou qualquer outra coisa. É a perda do propósito da nossa existência, do propósito para o qual nós fomos criados, desse propósito de te conhecer e de te adorar e de te servir para todo sempre. Então eu oro a Deus
Que o Senhor nos ajude a entender isso. Não existe nada, nada que se compare à tua missão para nós. Não existe nada que se compare a nos lançarmos nesse empreendimento missionário de comunicar que aquele Jesus que foi crucificado, que foi morto, que foi sepultado, é o Cristo da parte de Deus, que ressuscitou, que está vivo, que está conosco, e que veio a esse mundo para que os homens fossem reconciliados com Deus, e que fez de nós então mensageiros da reconciliação, e portanto nós agora clamamos a todos os homens: reconciliem-se com Deus. Esse é o tempo aceitável, esse é o dia da salvação, esse é o tempo da graça e do favor de Deus. Senhor, eu oro para que nós não desperdicemos tempo então, não desperdicemos energias, não percamos a nossa vida, mas para que nós entreguemos a nossa vida para esse sublime propósito de tornar Cristo conhecido de todos os homens e mulheres, em todos os povos, etnias e culturas da terra, até que o reino venha em sua plenitude e o Cordeiro de Deus seja adorado por povos e tribos e línguas e nações que diante do trono cantarão para todos sempre os seus louvores. Porque foi para isso que o Senhor nos criou, para isso que nós existimos, para isso que nós vivemos. Eu oro que nós possamos perseguir isso com tudo que temos e somos, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém.